Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos terminando mais um culto da Almadeb, mais um culto do 36º Congresso da Almadeb. Hoje, quem nos ministrou a palavra está aqui conosco para nos responder algumas perguntas, é o pastor Nilson Gomes. E, pastor, eu queria lhe fazer uma pergunta. O culto da Almadeb é muito especial para nós, para todos os jovens, né? Mas eu tenho certeza que ele deve ser muito especial também para quem ministra, né? Como é que é ministrar para tantos jovens? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. A experiência eu diria assim, é uma mistura de sentimentos, né? Porque no meu caso, que nasci aqui, me criei aqui, desde criança eu acompanho os congressos e me lembro ainda de eu criança ali nas escadarias do púlpito, vendo grandes pregadores pregando. E aí eu, de repente, estou agora no púlpito falando para esses jovens. Então é uma mistura de sentimentos, de saudades do passado, de uma lembrança que vem dos tempos de adolescente. E a alegria, a satisfação de estar falando no púlpito da própria igreja, da própria casa, né? Eu me sinto privilegiado, é uma honra sem precedente poder pregar no púlpito da minha igreja, na igreja onde eu congrego, onde eu faço parte. E ter o público, que é os jovens, ouvindo um pregador como eu, que sou jovem também, e que recebo essa oportunidade dos meus pastores para falar a este público jovem. Então, é uma mistura de sentimentos, quase que não sei nem explicar direito, definir direito o que é isso. Um pouco de nervosismo, um pouco de alegria. Um pouco de nervosismo, de alegria, e assim vai, né? Com certeza, que bom. Mas sabe, pastor, isso é um testemunho e até uma inspiração para os jovens da nossa igreja mesmo, que sonham um dia e aspiram, né, o pastorado, né? Mas falando um pouquinho então de preparação e caminho até chegar aqui, né, a gente sabe um pouquinho da história do senhor e sabe que o senhor teve muitas experiências com Deus. E a gente queria ouvir um pouquinho então da sua história, de uma maneira breve, mas um pouquinho da sua história que o fez chegar até aqui. Eu comecei cedo na pregação do Evangelho, né? Eu comecei pregando com 7 anos de idade. Meu pai, que já é de saudosa memória, ele queria por toda a lei que eu fosse pregador. Então ele começou a me obrigar mesmo, literalmente me obrigar a ler a Bíblia. Isso foi em 1985, quando eu comecei a pregar. A primeira vez que eu preguei foi num sábado à tarde, num culto de adolescentes e crianças que ele liderava. E ele aproveitou que ele liderava o culto e me colocou para pregar. Então ele escrevia o sermão, naquele tempo. Hoje eu preguei com um sermão ali, né? Mas naquele tempo a gente não podia pregar com sermão. O nosso universo pentecostal estranhava muito um pregador com sermão. Então, assim, mensagem tem que vir do céu. Então, levar um sermão era uma coisa assim, constrangia a igreja. Então meu pai escrevia e me obrigava a decorar. E eu tinha que decorar, e depois eu chegava no púlpito e pregava o que ele tinha escrevido, o que ele tinha escrito para eu pregar. E foi assim, durante alguns anos, todo sábado eu tinha que pregar. E eu recordo que cheguei uma certa ocasião para ele, e eu falei assim: pai, eu não quero mais que o senhor escreva mensagem para eu pregar. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, 10 anos. Aí ele assustou assim, né? Me olhou assim, porque ele era baiano, muito bravo, muito exigente. Aí ele me olhou assim e disse assim: por quê? O que está acontecendo? Eu falei assim: não, porque a partir de hoje eu vou pregar as mensagens que Deus me dá. Falei para ele. Aí ele ficou assim, e tinha mania de fazer assim com o nariz, aí torceu o nariz assim, e não falou mais nada. Aí eu recordo, porque eu pregava todo sábado a mesma mensagem, era uma mensagem que eu pregava no livro de Jonas. Jonas, o missionário a Nínive. Todo sábado eu pregava essa mensagem. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, eu era criança ainda, eu já sabia discernir alguma coisa assim, no sentido de que os pastores pregavam mensagens diferentes, e eu todo sábado pregava a mesma coisa. Aí eu falei assim: eu vou pregar mensagem diferente. E aí falei pro meu pai isso. Aí pela primeira vez eu subi no púlpito e preguei uma outra mensagem, baseada no primeiro livro de Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, rei de Israel, né? E foi na casa de Jessé e tal. Então foi assim, a grande experiência que marcou mesmo a minha vida, eu ainda adolescente, foi em 1989. Eu estava nas vésperas de fazer 11 anos.
E meu pai realizou um grande evento. Foi a primeira vez que eu falei para um público de em torno de 2.500 a 3.000 pessoas. Meu pai organizou um evento e colocou um caminhão de som na rua e me colocou em cima daquele carro de som. E ele havia mandado convites para muitas igrejas. Foi uma cruzada ao ar livre. Era um trabalho de crianças e adolescentes, mas com a tônica era de evangelística, né? Era evangelismo, era uma cruzada. E aí eu falei a primeira vez naquela cruzada. Primeira vez para uma multidão de, digamos assim, 2.500, 3.000 pessoas. Para mim era uma grande multidão. É bastante. Né? Então preguei, foi marcante esse dia 7 de setembro de 1989. E estava interessante que era dia 7 de setembro, a comemoração da independência do Brasil. Meu pai colocou o tema: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele construiu uma mensagem que eu pregasse falando sobre a liberdade de Cristo, mas ele introduziu a mensagem, que ele escreveu também, essa mensagem para eu pregar, e a introdução da mensagem foi falando sobre a independência do Brasil, Dom Pedro I e tal. E foi num período que o Brasil estava tinha recém saído daquele período de ditadura. Pela primeira vez estava nas vésperas da eleição para o Fernando Collor, que era o primeiro presidente no voto popular, eleito, né? O pleito para a presidência. Uhum. E aí ele fez toda uma construção ali em cima disso aí e jogou na mensagem. Eu preguei, foi uma tarde marcante para mim. Que gostoso, muito bom. E hoje o senhor nos pregou algo diferente do que foi na sua primeira vez, mas que, é claro, estava alinhado com o nosso tema, que era sobre alargar as tendas. E hoje o senhor nos falou uma mensagem muito importante, falando sobre as raízes do pentecostalismo, né? E a gente tem visto e vivido muitas influências de muitas novidades. Hoje o senhor nos pregou sobre raízes. Qual é a importância para o jovem, então, do tema do alargar as tendas, dentro daquilo que o senhor nos ministrou hoje? E como é que o senhor vê que os jovens podem aplicar isso? Eu fiz questão de ir para esse lado, usar o tema, a temática, e ir para esse lado. Primeiro porque o tema me abre esse precedente, né? Alargar o espaço da tenda, tem a ver com essa coisa de fincar as estacas. O próprio texto diz, né? Fincar as estacas, alongar as cordas e tal. Eu fiz questão de ir para esse lado porque, assim, eu percebo que há uma descaracterização do movimento pentecostal hoje. Sem querer ser saudosista, mas se a gente comparar a Assembleia de Deus e os cultos pentecostais de algumas décadas atrás para hoje, a gente percebe uma grande diferença, né? Aí alguém pode dizer: não, mas os tempos mudaram, pós-modernidade, os tempos mudam, o jovem tem que se atualizar, a igreja tem que se atualizar. Ok, não é nada relacionado a isso. Mas eu penso assim, existem algumas bases, algumas marcas que são irremovíveis, né? Como, por exemplo, a maneira como se entende o movimento pentecostal. Eu, pessoalmente, entendo o movimento pentecostal a partir de Atos 2. O que é uma igreja pentecostal? O que é uma mensagem genuinamente pentecostal? É aquela que testemunha de Jesus e da sua ressurreição. Foi isso que os cristãos primitivos fizeram e que os apóstolos fizeram e que Pedro discursou no dia de Pentecostes. E a nossa história assembleana aqui no Brasil, ela tem esse vínculo com Atos, com a continuidade dos dons, que nós não somos sensacionistas, né? Nós cremos na contemporaneidade dos dons. E os missionários que vieram aqui no Brasil começaram a brilhante história da Assembleia de Deus e esse movimento pentecostal todo, que em menos de 20 anos, ou em 20 anos, já estava de norte a sul do país. Eles trouxeram isso, eles tinham esse vínculo com aquilo que eu chamo de a raiz do pentecostalismo, ou do movimento pentecostal, né? Era aquela pregação bem básica, bem simples, que a gente até decorou e repete sempre: Jesus batiza, cura, salva e brevemente voltará. Então, na verdade, a gente repete isso, é um resumo. Eles falavam de forma bem simples, e é, na verdade, um resumo do Evangelho, que é simples. A pregação do Evangelho é uma pregação simples. E hoje a gente percebe que os nossos jovens, que essa geração, ela está sendo bombardeada por inovações.
Nós estamos tendo pregadores que se dizem pregadores pentecostais, mas que confundem gritos, Pentecoste, avivamento, com grito. Que confunde movimento do Espírito com histerismo, né? Nós estamos percebendo um movimento que qual é o pregador que é bom? Qual é o cara que prega, que arrebenta? É o cara que vai e leva o povo para o histerismo, que ele tem que terminar a pregação e deixar uma meia dúzia jogada pelo chão, desmaiado, que tem que ter pula-pula. Eu não sou contra os movimentos que acontecem, assim, eu creio na manifestação do Espírito Santo. Nós pentecostais somos assim, a gente bate palma, pula, faz parte daquela dinâmica do culto, a maneira como o culto se desenrola. Mas o que está acontecendo está beirando ao ridículo, está beirando o ridículo, está beirando a escrita diz, a ponto de nós hoje ser, como eu falei ali, nós sermos tratados hoje por alguns teólogos reformados radicais como ignorantes, como burros, como infantis, e coloca a gente no mesmo pacote dos neopentecostais, que nos nivelam por baixo. Todo pregador pentecostal não conhece Bíblia, não sabe o que é um sermão expositivo, não sabe o que é uma mensagem séria. Então eu tenho combatido essa coisa do pregador subir no púlpito, com 10 minutos de pregação você já percebe que o objetivo dele não é expor a palavra, não é entregar uma mensagem. O objetivo dele é fazer arruaça, é fazer movimento. É conquistar o público, né? Conquistar o público e garantir a agenda para o próximo ano, sei lá para quando. Então, eu penso que essa mensagem é importante. O tema, alargando o espaço da sua tenda, nós precisamos ressignificar conceitos, fincar estacas, discernir para os nossos jovens, mostrar para os nossos jovens, é isso aqui, o caminho é esse. Porque senão, que legado vai para a próxima geração? Eu acho que vai chegar um movimento lá na próxima geração totalmente banalizado, descaracterizado, que eles vão olhar para trás. Quando contar a história lá de trás, vão dizer, não conheço essa história. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Entendi. Pastor, e eu queria, além de lhe agradecer pelo tempo e de estar aqui conosco, é de pedir ao senhor que deixe um recado para os jovens, né? Para esses jovens que estão enfrentando essa dificuldade, estão sendo bombardeados todos os dias pela mídia, pela influência, pelo mundo, né? Esse mundo que tenta engolir os jovens, a mente do nosso povo hoje, vamos chamar assim. Qual o recado que o senhor deixaria para eles? O recado que eu deixo para os nossos jovens além da busca, claro, isso é imprescindível, a busca do Espírito Santo, a meditação na palavra, não podemos abrir mão da meditação da palavra, do nosso devocional, da sede, da busca a Deus e pela palavra de Deus. Eu tenho um conselho que eu inclusive preguei agora sábado passado num evento chamado Conferência de Jovens Pregadores. E eu dei esse conselho lá para os jovens pregadores, que eu quero deixar aqui para todos os jovens. Quem assistir, aonde chegar essa gravação, ouça esse conselho. Leia, e leia muito. Leia a Bíblia, leia teologia, leia filosofia, leia poesia. Se dedique à leitura. Menos rede social e mais leitura. Mais leitura. Eu penso que nós precisamos nos desintoxicar desse falso evangelho, desse falso avivamento, desse falso pentecostalismo, e precisamos resgatar, eu diria assim, a essência do evangelho, da mensagem simples, e nós precisamos ler. Então, leia, e leia muito, leia quantos livros você puder. Esse é o meu conselho. Que bom, legal. Pastor, muito obrigado. Jovens, esse foi o pastor Nilson Gomes que esteve conosco hoje, nos ministrando a palavra, e amanhã cedo tem mais. Então você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube, dê o seu like, compartilhe, mas esteja aqui conosco amanhã, tá bom? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, foi um prazer. Amém.